Bora, fiel, e o Neto que deu a letra agora pro Corinthians vencer o time do Vasco e o estilo de jogo do Fernando Diniz, que costuma não se dar bem contra o Corinthians, mas a gente sabe que é final, é jogo pegado, é jogo difícil, mas se Deus quiser amanhã a gente vai sair com uma vantagem pra levantar essa taça da Copa do Brasil lá no Maracanã. Comenta aí, já deixa o seu like, se inscreve no canal se você não é inscrito, pra você não perder nada do Corinthians, nenhuma informação, resenha, notícias, tudo aqui no canal pra você corintiano. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Bom, eu acho que, assim, do mesmo jeito que o Corinthians ganhou lá de 1-0, a gente fazendo essa visão, né? Você vem em casa e perde, toma 2 gols. E se não fosse o Matheus Bidu ter feito o gol da entrada do Garro, essa é a diferença do Garro. Aí, Garro, dizer pra você o seguinte, você é muito bom de bola, mas você decidiu. Quem é que meteu a falta? Ele. Ele. Quem cabeceou a bola? André Ramalho. Quem diminuiu e quem colocou o Corinthians vivo? Matheus Bidu, porque ali é centroavante, é o meia, é o cara que tem que fazer gol. Quem que fez o gol? O Bidu, pequenininho, como fez o gol contra a equipe do Palmeiras, não é verdade? E aí o Garro foi, e quem bateu o pênalti? Garro. O cara bateu o pênalti na hora. Pensa que é fácil bater um pênalti daquele jeito? Deu bem. E bateu muito bem. Deu bem. Muito bem. Então, qual é a ideia, Veloso, em relação, quando você enxerga os 4 jogadores que jogaram contra o Cruzeiro lá no Mineirão e o Corinthians anulou, os mesmos 4 não conseguiu anular na Neoquímica Arena. Não. O que você enxergou ali e o que o Dorival Júnior deve estar pensando para enfrentar o time do Vasco? Principalmente porque joga com o Ryan, tem o Felipe Coutinho, são 2 jogadores bons de bola. O André. Assim, eu não sei o nível, né? A gente não sabe o nível do Garro da parte física, né? Mas é um jogador que ele tem uma qualidade para bater na bola e quando ele entra ele faz toda a diferença, né? Eu não sei se ele está apto, né? Se ele consegue jogar esses 90 minutos. Se ele conseguir, ótimo para o Corinthians, eu acho que ele tem que ser escalado. Se não, é essa situação de entrar no intervalo e entra e resolve a parada. Agora, com relação ao Raniel, eu acho que esse cara tem que jogar, né? Esse cara ali atrás, ele marca, dá qualidade. São 2 contratações, eu acho que excepcionais, em termos de jogador técnico, de estar dentro do campo e vai ter valorização financeira, que é o Hugo e o Ranieri, irmão. O Ranieri foi comprado por quanto? $1 milhão, se eu não estiver errado? Acho que é por aí. 7 milhões que estava enroscado 7 lá. milhões. Sabe quanto que o Corinthians pagava pro Garro? Pro Garro não, me desculpe. Pro Igor Coronado? 2 milhões por mês. 3 meses de salário desse cara é o Ranieri. Olha que absurdo. Que conta, hein? Olha que absurdo. Olha que absurdo. O Hugo, 1 milhão de euros. 2 milhões e meio de euros, tem certeza? De euros? De euros ou de dólar? Mas tudo bem, de euros. Então vamos lá, tá tudo bem. Vamos lá. Qual a ideia dos 2? 2 jogadores fundamentais. Eu acho que principalmente o Hugo, né? O que o Hugo tem feito nessa Copa do Brasil é impressionante, né? E no Paulista também. No Paulista ele pegou o pênalti do Rafael Veiga, que poderia ter levado a decisão para pênalti, ele resolveu dentro de campo nos 90 minutos. E vem sendo assim também na Copa do Brasil, né? Eu diria, inclusive, que o Corinthians chega como favorito. Se for para os pênaltis, continua como favorito, porque o que tem de jogar... Mas o goleiro do Vasco também salvou o Vasco. Mas não, eu acho não dá para comparar os 2 goleiros, que é só... Eu acho que o Hugo tem mais capacidade do que isso, o Léo Jardim. Mas o Léo Jardim, o Vasco, acho que foi para 3 confrontos de pênalti. E ele foi importante nos 3. O Léo Jardim. Eu acho que o Hugo é mais decisivo. Não, eu entendo isso. Estatura, envergadura. Não, é melhor goleiro, tudo. Melhor goleiro. Mas o Léo Jardim, em 3 confrontos, ele foi importantíssimo pro time do Vasco. Qual é a ideia do Memphis e também do Alberto para você? E se nesse jogo contra o Vasco, você colocaria o Garro para começar amanhã? Eu colocaria o Garro para começar amanhã jogando, né, em relação aquilo que o Vasco vai ter. Eu acho que tem que jogar Ranieri, Breno Bidon, Garro e Carrilho. Maico tá fora. Não, desculpa, perdão. Não, Michael. Ranieri, Michael, Garro e Breno Bidon. Tira o Carrilho. Tira o Carrilho. Eu coloco os 2 volantes, coloco o Garro e o Breno Bidon, Yuri Alberto e Vitinho. Porque o Yuri Alberto tá machucado. E se tiver machucado do jeito que jogou contra o Cruzeiro, não tem que jogar. Eu colocaria o Vitinho. Mas se tiver condições, o Yuri Alberto, o que você pensa, Rosilei?
Craque, assim, o Dorival é um treinador muito inteligente, né? Sabe muito bem o que faz, principalmente no jogo de Copa do Brasil, como tem sido, né? O Memphis é um jogador importantíssimo, eu acho que ele tem que estar em campo, é um cara decisivo, é um cara que chama a responsa, esse jogo passado não foi tão bem, né? O Yuri Alberto também não foi bem nesse jogo, tá com esse problema de lesão, isso dificulta muito os movimentos dele dentro de campo e acaba atrapalhando até a equipe, porque muitas vezes em lances que poderia o Corinthians criar um número de superioridade em campo... Não perca o seu raciocínio. Eu disse isso na Amazon Prime, faço o jogo amanhã também com o Galvão Bueno, com o Dedé, zagueiro, monstro Dedé, e com a Nadine também. É assim, ó, vocês perceberam que o Matheus, o menino que jogou do Cruzeiro, o volante, ficou terceiro zagueiro? Matheus Henrique. Ele ficou terceiro zagueiro. Quem que foi o cara que criou todas as jogadas? Lucas Silva. E aí, tanto o Memphis como o Roberto não voltava para combate. E o Corinthians perdeu o meio-campo para a equipe do Cruzeiro. Foi 2, e isso se o Hugo, no começo do jogo, não tivesse feito o que ele fez. E aí o Dorival Júnior tem que entender contra o Vasco. O que eu faço? Eu continuo com esse time, eu continuo com essa formação, ou eu coloco o Garro e aí tem o entendimento do Vitinho, que também, se erra o pênalti, o Cruzeiro que estaria na final da Copa do Brasil. Você pensa que é fácil chegar lá e ter que bater um pênalti como o Vitinho bateu? O que você pensa disso, Rosinei? Realmente, aquela caminhada até a marca do pênalti ali, o jogador vai pensando em mil coisas, né? É uma pressão vai muito perder, grande. né? É uma pressão vai muito perder, grande, não é fácil. E a ex-mulher vai adorar que você vai perder. É isso. É verdade. É que o porteiro que não gosta de você vai tirar sarro na hora que você chegar, na padaria. Você vai pensando tudo de. Dá tudo tempo de pensar tudo isso? Dá tempo. Dá tempo, Veloso. Essa caminhada eu nunca fiz. Deixa eu falar, essa caminhada é uma caminhada monstruosa. É uma caminhada monstruosa pra quem joga futebol. E aí, Rosinei? O peso é muito grande, realmente o peso é muito grande, mas eles foram lá e fizeram muito bem. Né? Agora, craque, realmente esse posicionamento do Corinthians vai ter que ser muito bem executado. Justamente porque o time do Vasco... O que você acha do meio-campo? Você que jogou muita bola no meio-campo. Você acha que esse é o meio-campo também que você gostaria de ver ou você pensa diferente de mim? Que é o Maicon, que é o Breno Bidon, Garro e o Ranieri. Não, eu entraria... Se o Ranieri não jogar, Carrilho. Eu entraria... O Ranieri é muito importante estar nesse jogo, porque para mim, é como vocês falaram aqui, o Ranieri foi uma das melhores contratações da equipe do Corinthians, é um jogador fundamental para fazer esse posicionamento na frente dos dois zagueiros ali. E vai precisar muito, justamente porque o Vasco tem dois volantes que jogam muito bem, né? Que é o Barreiro, se eu não me engano, e o Mendes. E o Thiago Mendes. Né? Thiago Mendes. São dois jogadores que têm uma qualidade de passe, que sai muito bem pro jogo, e aí eles municiam bem, né? O Felipe Coutinho e o Ryan pelo lado direito, o Andréia, se eu não me engano, o Gomes pelo lado esquerdo, que eles são uma fumaça danada. Então vai ser muito importante a presença do Ranieri e do Maicon ali, e os outros dois volantes, que é o Breno Bidon e também o Garro, ajudar em alguns momentos na marcação. O que você pensa, Quesada, disso? Ô Netão, é o seguinte, o meu time perfeito talvez não entre em campo amanhã. Eu queria esses três aí, né, o trio, né, que com o trio o Corinthians vai muito bem, pelo menos no ano passado foi. Esse ano o trio jogou muito pouco junto. Memphis, Yuri e Garro. Agora, o Garro não está 100% fisicamente. O Memphis, com todo respeito, então, o Garro andou em campo. O Garro não está, mas por um jogo desse... Não, eu colocaria. Eu colocaria ele. Eu colocaria. O que eu tô dizendo... Eu não sei se na final eu colocaria. O que eu tô dizendo... Depende muito do resultado. Eu não colocaria os três juntos. Por quê? Porque o Yuri não está bem fisicamente. Não. O Yuri voltou antes do tempo. Na corrida vocês enxergam sim, isso. Na corrida ele está diferente. O Garro também está diferente. E aí você tem três caras que não são os caras que marcam. O Vasco da Gama pode até ter, para muita gente, alguns jogadores inferiores. Mas os caras correm. O Ryan recompõe, o Gomes é um cara que recompõe. Então também é muito um jogo tático, né? Então eu não sei, de repente eu deixaria o Yuri fora, deixaria o Yuri como arma para o segundo tempo e colocaria o Vitinho ou o Guinegão, entendeu? Caras que estão melhores fisicamente. Qual a importância? Vamos colocar aí, né, o Hugo Souza. Qual a importância do Hugo, daquilo que já passou, mas ao mesmo tempo dá uma tranquilidade pro elenco? Se o Hugo não tivesse no gol, esquece.
O que representa o Hugo nesse jogo de amanhã para você em relação a enfrentar o Vasco da Gama, esse menino que é um craque no gol, Veloso? É final de campeonato e é um momento especial para ele, tenho certeza disso. Até por ser um rival que ele conhece bem lá do Rio, né, do tempo do Flamengo. Então tenho certeza que vai continuar sendo esse atleta importante para o Corinthians. Num jogo de mata-mata como esse, com possibilidade de pênalti, é o jogo que ele gosta, que ele cresce. E os jogadores, o time, a comissão, sabe que tem um cara ali que pode confiar, né? E eu disse isso antes. Se não tá o Hugo nessa semifinal, o Corinthians não passaria. Não passaria. Deixa eu te falar. Porque realmente ele foi exigido. Foi exigido. É que você não é que você tá certo. É que se isso não acontece, mas não passa mesmo. É verdade. Eu disse não passa porque mesmo. Realmente tem muita diferença entre o Hugo hoje, pelo momento dele também, e pelo menino que tá ali entrando nas oportunidades que tem, né? Tá começando ainda, o Hugo já tá num outro estágio, com confiança. É duro pro cara que vai bater um pênalti no Hugo hoje. Então o Hugo é fundamental e vai estar, com certeza, vai ajudar muito o Corinthians nesse momento de decisão. Vamos lá, qual a ideia do Mateuzinho para você, meu querido Rosinei, daquilo que o Mateuzinho trouxe, que não era para ser negociado, treinou, voltou pro Flamengo, né? Mostrou incapacidade de entender o que era o Corinthians, e aí, com o Dorival Júnior, ele hoje é o melhor lateral direito, para mim, do Campeonato Brasileiro. Ele não é o melhor jogador, mas ele é o melhor lateral direito do Campeonato Brasileiro. A não ser se disputar com o lateral direito, o Varela, né? Varela do Do Flamengo. Aí não dá pra comparar. O que você pensa, Rosinei? Bom, craque, o Mateuzinho, ele entendeu, né, o que realmente é jogar no Corinthians, né? É um jogador que ele já declarou quando chega no Corinthians, desde de infância, que é corintiano. Entendeu muito bem isso, né? Acho que a chegada do Dorival também e o posicionamento ao qual ele executa hoje é totalmente diferente. Ele é um jogador que hoje se preocupa um pouco mais em marcar, em defender e sair em alguns momentos com muito assertivos, né? Para sair e fazer os cruzamentos, mas assim, hoje ele tem a função mais de marcação do que atacar. E aí justamente que mas aí vem muito do que o Dorival Júnior fez, exatamente. Né? Como eu botei bastante cara aí pra criar no meio campo, Isso. os meus laterais eu preciso descer. Mas aí, quanto o Cruzeiro do segundo tempo, ele fez ao contrário, né? Que ele fez, também. Que ele fez os dois chegarem. Dois chegando. Os dois chegando. Exatamente. Mas aí, quando o Carrídio tá em campo, o Mateuzinho não tem tanta necessidade de ir lá na frente para fazer o cruzamento, porque o Carrídio... Aí no primeiro jogo, pra mim, ele foi o melhor jogador em campo. Mas ele Pra mim, né? teve uma evolução gigantesca mesmo dentro desse modelo de jogo do Dorival. Vamos lá. Em relação ao Gustavo Henrique, meu querido Quesada, pra você que tá ligado aqui nos Donos da Bola 7K, né? O Gustavo Henrique, eu acho que ele é lá a quarta opção. Que eu vou fazer aqui. Os caras contrataram o Félix Torres. 32 milhões. Só uma vergonha. Isso é o fim do mundo. Aí fizeram um contrato com o tal de Kaká. Se ele fizesse o número de jogos, tinha que comprar 25 milhões. E tem gente lá que acha que o Kaká é melhor. Mas não é melhor, né? Aí, o Pedro Tchoca, lembra que tinha o Caetano? Jogava o Caetano e muitas vezes não jogava o Gustavo Henrique. O que esse rapaz fez? Ele jogou, ele esperou o tempo dele, ele foi o cara que fez os gols. Eu acho que ele tem 5 gols aí no ano. Ele bateu o pênalti contra o Cássio, domingo, chapada. Bateu bem. Ele fez gol contra o Palmeiras. Enganou o Cássio, ele acelerou como se fosse cruzado e chapou. E ele hoje é um dos caras mais líder que tem no elenco. Ele não abaixou a cabeça pro Memphis. Ele não abaixou. Ele é do elenco, ele é líder positivo. E esse menino hoje, ele tá aí como um dos grandes jogadores desse elenco e líder. Quesada, o que achar do Gustavo Henrique? Depois do Hugo Souza, para mim, é o jogador mais importante no sistema defensivo do Corinthians. Qual a importância do título da Copa do Brasil que vai ser feito amanhã por Dorival Júnior em relação ao quarto título, pode ser tetra ele, em relação... O que ele está pensando, o que você acha que o Pica-Pau está pensando no dia de hoje, até pensando no segundo jogo, porque ele tem uma coisa que é diferente dos caras. Ele sabe que são 2 jogos. Muito louco isso, né? Por isso que o cara vai para a quinta final. Ele é impressionante, né? Ele está ficando marcado aí como o rei da Copa, né? Rei da Copa do Brasil.
pode conquistar mais um título por times diferentes, né? O que é impressionante. Ele ganha no Flamengo, é demitido, no ano seguinte ele ganha no São Paulo contra o Flamengo. Quer dizer, ele tem uma história bonita com essa competição e é mais uma oportunidade de se consagrar aí agora com o Corinthians, né? Corinthians que teve um ano difícil, um ano duro, mas o Dorival mostra que realmente ele sabe jogar essa competição. Chega em mais uma final inesperada até pro corintiano, eu acredito. Da Copa do Brasil, não. É um campeonato diferente. Não, sabe por quê, Veloso? Porque nós temos a noção, e a imprensa também, em relação ao ano todo, certo? Então fica muito na cabeça da gente corintiano, Binha, pô, o fracasso de um brasileiro. Mais um, né? Porque ano passado foi a mesma coisa. Você não ganha as 9 partidas. Né? Esse ano foi ainda pior. Foi ainda pior. Mas aí você não percebe que na Copa do Brasil, e aí que muita gente falou que o Corinthians escolheu o jogo, e escolheu mesmo. Escolheu mesmo. Jogador escolheu o jogo, comissão técnica escolheu, que escolheu a Copa do Brasil. Tomou 2 gols. São 8 e perdeu jogos um só. jogo. 8 São jogos, 8 jogos. Tá na final. Tá na final. Então a gente não enxerga muito isso. Porque o Corinthians Porque a gente coloca no combo. E o Dorival, que não tinha elenco para disputar um campeonato como o brasileiro. Que são E ele 38 rodadas. E ele entendeu isso. E nós cobrávamos Exato. em relação ao brasileiro. Rosinei, o que você enxerga disso? É isso, craque. Acho que o Dorival, essa competição da Copa do Brasil, ele é um monstro. É um monstro e demonstrou isso. E o mais importante em tudo isso é que, assim, o Dorival, ele pega um Corinthians, né, e pede algumas contratações e as coisas não funcionam do jeito que ele imaginava, não vieram essas contratações. E, cara, ele tá chegando numa final de uma Copa do Brasil, com o elenco. Realmente, em alguns momentos, falavam-se que esses jogadores escolhiam jogo para jogar, né, mas estão numa final, né, mais uma final no ano. No ano de 2025, o Corinthians, que não era protagonista, chega e é campeão paulista, né, e muito bem, e chega numa final da Copa do Brasil. Então, assim, não tem dinheiro para contratar jogadores, para fazer as contratações com transfer banco, um monte de problema, e o Corinthians com o Dorival, mais uma vez, está na final. Então, isso é parabéns ao Dorival, porque é um monstro mesmo de Copa do Brasil. Quesada. É o Mr. Copa, né? Esse cara realmente sabe muito bem como é jogar numa Copa do Brasil. Copa do Brasil é totalmente diferente do Campeonato Brasileiro. Agora, o Corinthians precisa claro, pensar nesse título, porque fechar o ano com o título será sensacional, é mais dinheiro no bolso, é a chance de voltar... Mas também pode ser uma guinada para entender do que fizeram, não fazer mais, com uma força de uma torcida como essa, de um clube como esse, de chegar talvez campeão paulista e podendo ser campeão da Copa do Brasil, não seria um entendimento também? Peraí, porque senão me parece que ganhando o campeonato, tudo fica... Tá tudo certo, não tá. Não é? Então, mas essa é a arte, né? Porque é o seguinte, vamos ser sinceros aqui, a gente não tá para enganar torcedor, né? O Corinthians não vai ter dinheiro para contratar ninguém ano que vem, gente. Esquece isso daí. Tem transfer ban na parada, não vamos iludir aqui a fiel torcida corintiana. Agora, tem que liberar um monte de jogador que você citou aí, né? E como que você libera esses jogadores, né? Para enxugar também a grana do mês para pagar os salários. Então, essa é a arte, né? Para vocês todos que vão aí no estádio amanhã, como é que nós, corintianos, temos que pagar 45 milhões todo mês? Como é que a gente aguenta isso? Não dá, é impossível. É impossível. Não pode passar o que passou nos últimos anos. Se tem o entendimento que o Corinthians é muito grande, que o Corinthians é enorme, que o Corinthians é o maior time do mundo, que o Corinthians é bicampeão do mundo, que o Corinthians está aí para disputar a Copa do Brasil e a Libertadores do ano que vem, se ganhar o jogo. E aí, peraí, então vamos contratar mais 10, renovamos o Memphis, eu vou gastar mais 100, 200 milhões? Não. Que isso? Aonde vai chegar um clube como esse? Vamos lá. Eu, como treinador, eu encosto o time jogando em casa, eu abafo eles, eu não deixo jogar porque eles vão entregar o jogo. Vão entregar. O problema é que eu penso, Veloso. O time pode do ser que eu Diniz, esteja errado. A gente sabe que muitas vezes, ele tem tentado mudar um pouco, né? Mas não sai muito dessa característica. Muitas vezes, eu disse aqui, principalmente o ano passado, nesse começo de brasileiro, esse brasileiro todo, que o Vasco terminou em 14º, uma posição ruim, muitas vezes o time que joga contra o time do Diniz não precisa nem criar. É só marcar, pressionar lá na frente que eles vão entregar uma, vão entregar duas, e aí tem que aproveitar e fazer o gol. E muitas vezes é isso que acontece. Você não precisa ter aquele time criativo, com jogadores de velocidade. Não, você precisa ter uma boa marcação lá na frente, porque eles vão forçar essa saída de bola. Não dá para fazer isso 90 minutos, mas dá para intercalar, né?
Mas Dá pra principalmente pressionar. entender essa saída de bola, Isso. pressionar, porque eles vão repetir, Eles vão repetir o jogo todo. E aí você roubou uma, você mata o jogo. Rosinei, o que você pensa disso? Você como um volante incrível que foi. Volante não, um segundo volante. Segundo volante. Olha só isso aí. Eu penso Pode ler, Veloso. Olha só, desculpa. Vai lá, pode ir lá, Veloso. Olha, ó, Fernando Diniz contra o Corinthians ainda, que a gente tá falando dessa final, né? O técnico do Vasco tem um retrospecto negativo enfrentando o Timão. São 17 jogos, 4 vitórias, 5 empates e 8 derrotas. Tomou 19 gols. Não, fez 19 e tomou 24, 33% de aproveitamento. Rosinei. Craque, eu vou na mesma linha que vocês. Tem que pressionar a equipe do Vasco lá em cima, até porque o estilo de jogo do Diniz é esse, né? Ele vai fazer o time sair trabalhando a bola desde lá de dentro da área, né? Vai forçar essa jogada, até porque tem o Robert Renan, que é um jogador que procura esse espaço entre linhas e faz muito bem isso, né? Então, assim, tem que pressionar, tem que tentar pressionar, né? Fechar bem essas linhas, aí né? que tem uma Nos meios de coisa, né? campo. Só que tem que entender também que muitas vezes o time dele sai jogando bem. Exato. Certo? Ele sabe sair jogando bem. Porque tem qualidade. Aí tem que saber o que o Memphis e o que o Vitinho ou o Alberto tem que fazer para ajudar os meio-campistas. Exatamente. Né? Ainda mais com a velocidade do Rayan e do Gomes, são os Exatamente. caras que disparam ali, Isso. né? Aí é estratégia, né? Exatamente. Quem tem estratégia, mostra a sua estratégia. O que Então é pensar isso, Fiel. disso? O cara não sabia desse retrospecto do Fernando Diniz contra o Corinthians. 17 jogos, 4 vitórias, 5 empates, 8 derrotas, 19 gols marcados e 24 gols sofridos. Cara, eu não sabia. Eu lembro na época do Fluminense que, quando ele jogava, principalmente na Neoquímica Arena, o Corinthians pressionava demais o Fluminense. Tanto que a gente ganhou vários jogos por 3, 4 gols de diferença contra times do Diniz. Só que, mesmo assim, um time dele, do Diniz, é muito perigoso, cara. Da mesma forma que ele pode errar ali atrás, ele pode te dar muito trabalho, cara. É 880, mano. Ou os caras vão te golear ou vão ser goleados. Eu espero que a gente consiga, né, abrir uma vantagem boa. Já, cara, imagina só amanhã o Corinthians num dia inspirado, o Vasco errando tudo, a gente enfiar 3, 4 gols no Vasco e só administrar lá no Maracanã. Claro que é difícil. Se ganhar de 1-0 tá bom, meio a 0 que for. A gente tem que levar o mínimo de vantagem possível pra gente poder levantar a taça da Copa do Brasil lá no Maracanã e relembrar 25 anos depois o campeonato mundial que a gente ganhou lá em cima do Vasco nos pênaltis. Cara, eu espero que esse jogo não vá pros pênaltis, que eu não aguento mais não, mano. Eu não aguento pênaltis. É muito sofrimento, é muito sofrimento. Eu nem olho os gols, cara. Os dois últimos, assim, que eu fiquei muito nervoso, esse agora contra o Cruzeiro e aquele que a gente teve contra o Boca Juniors lá na Bombonera, que o Gil fez o último gol lá. Cara, ali pelo amor de Deus, é muito nervosismo, cara. Mas é isso aí, se for desse jeito, que seja, importa a gente sair campeão no domingo contra o Vasco. Comenta aí, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra você não perder nada do Coringão, nenhuma informação. Então até o próximo, tchau, valeu, é nóis.